Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá? Espero que esteja bem com você, tá, pessoal? A gente ia agradecer mais um dia por estar aqui nessa realidade, né, pessoal? Para a gente continuar o nosso processo da consciência, tá? A nossa jornada aqui. E nessa jornada a gente tem nossos altos e baixos, a gente tem as nossas dificuldades, né? A gente está ainda evoluindo, aprendendo a nossa consciência, então tem de tudo, tá, pessoal? Mas o importante é que a gente entra na frequência e tem aquela, como é que se diz, dedicação a desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa consciência. Então, espero que isso esteja na sua consciência, tá, pessoal? Pode ser o que esteja acontecendo na sua vida, você sempre tem que ter essa meta. É o que eu faço aqui, né? Por mais que aconteça várias coisas aqui na nossa realidade, tá? A minha dificuldade da minha vida aqui, eu continuo a estar aqui trabalhando a espiritualidade, buscando o conhecimento, a evolução, né, da minha consciência, tá? Então, estamos aqui, né? Vocês pensam até que está tudo bem comigo, todas as coisas tá como é propenso, né, fisicamente, nem tudo, tá, pessoal? Às vezes a gente tem dificuldade física, de coisas materiais também, falta pra gente, né? Mas o que a gente não pode perder a disposição, né, pessoal? É de estar aqui trabalhando a nossa espiritualidade, né? E sentindo, né, pessoal? Porque essa espiritualidade é sentindo as coisas, você tendo prazer de fazer isso. Agora mesmo eu estava meditando aqui, eu enchi meus olhos de lágrimas, né, pessoal? Tem meditação que eu tenho crise de riso, e depois tem meditação que eu começo a chorar, me derramar, tá, pessoal? Vai ser de acordo ali com a frequência, né? Que a gente está sentindo, mas o importante é que a gente está sentindo, né? Ou sentindo alegria, ou sentindo que você faz você chorar, né? Você tem que sentir alguma coisa, e isso é importante, tá, pessoal? O nosso caminhar, no sentir, para a gente ter prazer nas coisas que a gente está fazendo. É o que a gente falou no outro tema, né? Quando a gente está na verdadeira frequência, a gente tem um significado, a gente tem consciência, então tudo que a gente faz, a gente sente, a gente se alegra. Então, isso é muito importante. Se for para chorar, a gente chora. Né? Por isso que a Bíblia tem lá o versículo, né, falando alegrai com o que se alegra e chorai com o que chora. Você tem que sentir, tá? Então isso é uma questão de sentir a frequência. E é isso, a gente está aqui mesmo, a gente se alegra com o que se alegra, chora com o que chora, e a gente vai caminhando a nossa espiritualidade. Entende, pessoal? Deu para entender? Porque eu tô vendo aí, tá, que você está assiduamente assistindo meus vídeos. Obrigado, tá, pessoal? Espero que vocês continuem aí nessa frequência, tá? Porque tem alguns, tá, pessoal, que não querem ouvir meu vídeo, tá? Eu não sei porque eu não fiz nada contra essas pessoas, mas elas não querem assistir a maneira que eu falo de espiritualidade. Tá tudo certo, tá, pessoal? Eu não fiz nada com essas pessoas, mas como é que se diz? Essas pessoas estão em outra frequência, elas não estão na minha frequência, tá? Não estão querendo, como é que se diz?
entrar na mesma frequência que eu estou. Então você vê, e são pessoas que são de grupos religiosos, tá? Ela ouve todos os outros religiosos, né? Mas não quer ouvir meu vídeo, tá? Tá tudo certo, tá, pessoal? Você vê que então essas pessoas estão em outra frequência, não é na frequência. Vocês aqui assiduamente, vocês ficam assistindo por quê? Porque vocês se alimentam disso. Lembra que a gente falou ontem sobre o vazio, a espiritualidade vazia, né? Porque falta esse alimento, falta essa conexão. Entende? Entende agora, pessoal? Então, por que ela não se alimenta aqui com a minha energia, a maneira que eu estou passando a espiritualidade? Porque está em outra frequência, não está na mesma frequência que a gente, tá, pessoal? Tá tudo certo. Um dia que vocês despertarem verdadeiramente, vocês vão ouvir, aceitar, vocês vão se alegrar as coisas que eu estou falando, vocês vão se alimentar com essas coisas que eu estou falando. Entende, pessoal? Mas é isso. Enquanto não desperta, você é um religioso aí que não vai me ouvir, não vai entrar na mesma frequência para me ouvir. Então, pessoas que estão parando aqui me ouvindo, aqui me dando visualização, porque vocês são meus irmãos, tá? Espiritual, tá, pessoal? E eu estou fazendo esse trabalho aqui para ajudar esses irmãos espiritual na caminhada dele aqui. Porque muitos estão tendo dificuldade aí, seja emocional, espiritual, física, estão tendo dificuldade nessa realidade, nessa vida, né? Então, eu despertei, Deus fez eu despertar minha consciência, me preparou para que eu atendesse a esses irmãos aí que veio lá da mesma fonte que eu vim, tá? Da mesma mônada. Então a gente se conhece de lá, tá? E você encarnou aqui, eu também encarnei aqui, né? Você deve ter encarnado em outra cidade aqui, até em outro país, tá? Você encarnou aí, você está encarnado aqui. Mas vocês são meus irmãos espirituais. Então, através dessa frequência da espiritualidade, a frequência de Cristo, então vai fazer com que, através desse conhecimento, vai fazer com que a gente, o nosso santo se bata, né? Como diz aqui na Bahia, o santo bateu, né? Como diz o santo, a energia, a gente conheça a energia do outro irmão espiritual. É através dessa frequência. Então, vocês me ouvem, vocês gostam, se alegram, vocês se sentem renovados me ouvindo porque vocês é meus irmãos, pessoal. É difícil vocês saberem isso agora, tá? Mas espiritualmente a gente é irmão espiritual. E por isso que vocês recebem o que eu estou falando, vocês gostam da maneira que eu trago a energia, porque a gente é irmão lá, a gente já estava lá na fonte, já estava junto, a gente se conhece, tá? Por isso que você. Nossa, eu gosto tanto assim do irmão, eu gosto da maneira, porque você já me conhece. É uma energia, como é que se diz? Familiar para você. Então a gente é uma família espiritual, a gente é irmão espiritual, tá? Obrigado aí, vocês, meus irmãos. Eu estou me dedicando para vocês aqui, tá? Porque os outros eu sei que não vai ainda enquanto não despertar a consciência. Tem muitos irmãos meus aí que estão ainda dormindo. É preciso acordarem, tá, pessoal? Faz parte, tá? Vamos lá tomar um gole de chá? Vamos para o nosso estudo? Onde a gente já vai para a terceira, né? Terceira ou quarta parte, pessoal? Vamos ver aqui, deixa eu ver, eu marquei aqui, tá? Pessoal, né? A gente falou do tema
movimento, né, pessoal? Porque isso faz parte do movimento espiritual. Mas a gente está aqui, né, nessa. O que é a espiritualidade vazia? Então a gente vai para a terceira parte, tá, pessoal? Terceira parte desse tema, desse vídeo, né? Então vamos lá? Vamos para a terceira parte do nosso tema, mas vamos recapitular o que é a espiritualidade vazia. Eu acho que agora, né? Falei a primeira, a segunda aí, né? Eu falei ontem a segunda A e a segunda B, porque caiu aqui, né, o vídeo, né, pessoal? Então eu dividi aí a segunda parte em a parte A e a parte B, tá? Espero que vocês tenham. Não ficou muito longo, você viu que um ficou com 39 minutos e outro com 20 minutos. Eu acho que dá para assistir algum desses, né, pessoal? Então, o que é essa espiritualidade vazia? Ele fala, a espiritualidade vazia é caracterizada pela desconexão da fonte divina, né? E pela vivências de rituais, dogmas ou aparências religiosas sem profundidade interior, sem um propósito genuíno ou uma transformação pessoal e espiritual. Então, essa espiritualidade vazia, ela se caracteriza, né, pessoal? Quando a pessoa está tendo a desconexão da fonte, ela está desconectada. Então, o que é que acontece quando essa pessoa está desconectada? A vivência dela, né, é buscar rituais em vários grupos religiosos, é por isso que essas pessoas gostam disso. Dogmas, então procura dogmas, né? Ela vive uma aparência religiosa, né? Ela está demonstrando uma coisa que não é, por causa que as pessoas sempre querem parecer que é do bem, quer fazer o bem, né, pessoal? Mas às vezes a vibração da alma da pessoa não está vibrando nesse bem. Está querendo aproveitar, fazer o mal, tá? Tem muitos aí no meio religioso assim. Aí ele fala, aparência religiosa sem profundidade interior. Então, não tem raiz, não tem profundidade. Sem um propósito genuíno, então não tem propósito. Tá sempre querendo fazer o desejo egóico essa pessoa, tá? E uma transformação pessoal e espiritual. Então, não tem transformação espiritual nem pessoal. A pessoa não muda, pessoal. Então, passa 30, 40 anos em um grupo religioso, é a mesma pessoa do ego. Não tem convenção, não tem despertar da consciência. Aí ele fala, muitas vezes uma pessoa que está vibrando nessa espiritualidade, né, vazia, foca no parecer, na aparência, em vez do ser, em vez de você estar vibrando no ser espiritual. Então ela foca nas coisas do ego, resultando em uma desconexão. Então, quando uma pessoa fica na vibração do ego, ela tem uma desconexão da essência dela, da fonte divina. Então, está desconectado de Deus. Tá, pessoal? Porque desconectado de Deus não é como os evangélicos falam, que você sai do templo, do grupo religioso. Não é assim, tá, pessoal? Então, ele fala, resulta em uma desconexão entre a fé professada e a vida prática. Então, ele às vezes até fala da escritura, né? Mas ele não absorve aquilo, ele não vive aquilo na prática, sendo preenchida por interesses materiais. Então, é coisa do ego, né, pessoal? Ou prazeres superficiais. Tá aí, ó. O banquete que a Matrix
essa realidade da Matrix preparou para você, de prazeres, né? Do ego, então, coisas mandando você coisas materiais. Tá aí, um banquete aí para vocês caírem de boca aí. Mas aquele que despertou a consciência, aquele que é espiritual, ele vai buscar a conexão com Cristo, com a fonte divina, com a essência espiritual dele. Aconteça o que acontecer nessa realidade. Tá, pessoal? Ele tem essa dedicação, esse compromisso em desenvolver a espiritualidade dele. Então, sempre o desperto, ele vai ter esse desenvolvimento, tá? Aconteça o que acontecer. Então, quando a religião está coisas materiais, buscando essas pregações aí, isso, o verdadeiro escolhido, aquele que é desperto, ele não entra nessas frequências. Ele quer outra coisa, mais além do que isso. Eu quero algo mais além do que isso. Buscar coisas, materiais, dinheiro, essas pregações, ele não se envolve com essas coisas. Tá? Para você notar a diferença daquele que é verdadeiramente escolhido, aquele que é espiritual, tá, pessoal? Entende? O foco dele não é nessas coisas físicas, são em coisas espirituais. Agora, ele pode ter as coisas, usufruir dessas coisas, ele pode usufruir, mas ele não é apegado a essas coisas. Ele não está focado nessas coisas materiais. Ele não tenta preencher a alma dele com essas coisas materiais. Entende, pessoal? Então, a gente viu isso, né, pessoal? Na primeira, segunda, né? Segunda. E agora a gente vai para a terceira parte. A gente parou aqui, não foi lá na segunda parte, foi aqui, a gente parou aqui. Assim, a espiritualidade tem a ver com a prática e o grau de intimidade que o santo tem com Deus. Então, a verdadeira espiritualidade, que não é vazia, tem a ver com a prática. Então, espiritualidade é prática, pessoal. Você tem que colocar aquilo em ação. Então, estamos aprendendo aqui coisa e você tem que colocar essas frequências nessa realidade em prática. Porque vai determinar o grau de intimidade que você tem com o Criador, com Deus. Essa intimidade vai fazer com que você coloque em prática a sua espiritualidade. Entende agora, pessoal, por que muitos estão na espiritualidade vazio? Porque não está buscando o grau de intimidade com o Criador verdadeiramente. Está criando uma capa religiosa, criando essas coisas. E eu sinto muito, tá, pessoal? É maioria, né? É maioria aí dos grupos religiosos, pessoas, tá? Eu sinto muito, tá? Mas aqui, tá, pessoal? Eu vou lhe ensinar aquilo que verdadeiramente a espiritualidade quer, aonde você vibre. Agora, se você ouve e não dá importância, se você quer vibrar na religiosidade, aí é uma decisão sua. Tá? Mas aqui você vai ouvir sobre isso. Tá? Então, terceira parte, pessoal. Vamos lá. O que é que ele fala aqui? Ele diz assim muitas pessoas vivem uma vida vazia, né? Quando ela não tem essa espiritualidade, né? Busca essa intimidade com Deus. Assim, muitas pessoas vivem uma vida vazia, mesmo dentro de uma igreja. Então, desses templos religiosos que ele diz que é igreja, né, pessoal? Então, mesmo dentro desses templos religiosos,
tem pessoas que estão vibrando nessa espiritualidade vazia, sem conexão, sem intimidade com Deus verdadeiramente. É difícil, né, pessoal, a gente falar isso, né? Porque isso vai machucar algumas pessoas que estão aí nesses grupos. Mas aquele que é espiritual, ele vai entender essa fala que eu estou dizendo, tá? Os outros ainda que são carnal não vai entender essa fala aqui. Isso vai soar até como um tipo de uma agressão à religião dele, à fé dele, tá, pessoal? Isso pode soar no ouvido dessas pessoas, isso aí, tá? Mas é isso, tem que ser dito isso, né? Então ele fala, mesmo dentro de uma igreja aí, de um templo religioso, tem pessoas que não tá nessa vida vazia. Aí ele fala, porque emocionalmente é normal que nós, seres humanos, passemos por crise e nos sintamos vazio, desanimado, fraco, depressivo, né? Então, é normal, tá, pessoal? A gente, como ser humano, pela as coisas que a gente experimenta aqui, né? Ele fala, isso é normal também, a gente, mesmo a gente desperto, tá? A gente passa por essa crise aí emocionalmente, né? Às vezes acontece coisa que abala a gente, tá? É normal isso a gente acontecer, passar por essa crise. E às vezes a gente se sente vazio, desanimado, fraco, né? Às vezes. Mas aquele que é desperto, ele sempre vai ter uma força que vem de dentro, vem dessa conexão com o Criador, que ele não vai cair, pessoal. Ele vai tombeia. Se ele cair, né? O justo quando cai 7 vezes, Deus vai levantar ele. Entende? Então a gente que trabalha a nossa espiritualidade, busca pela frequência do bem, a gente busca a entrar nessas frequências mais elevadas. Deus, tá, pessoal? Ele está cuidando da gente. Então pode acontecer algo aqui que vai fazer com que a gente desequilibre a gente entre no desânimo, a gente fique fraco, às vezes até a gente pode cair em depressão, mas Deus vai nos sustentar e vai tirar a gente dessa frequência, tá? Porque a gente, é o que ele falou, a gente é normal emocionalmente o ser humano passar por isso, passar por essas frequências. Mas ele não fica ali, tá? Aquele que é desperto, ele sai dessa frequência, tá? Ele não fica ali como muitas pessoas, às vezes, morrem nessas frequências aí, pessoal. Quantas pessoas morreram aí depressivas, morreram aí sem ânimo da vida. Às vezes não quer nem mais viver a vida. Ai, moça, eu quero ir embora daqui. Ai, eu não aguento mais isso não. Aqui é só a gente trabalha, é escravo, aí volta de novo cansado. Meu Deus, eu não tenho mais. É difícil, né, pessoal? Mas é normal a gente, como ser humano, a gente entrar nessa frequência, porque o modelo de vida que foi colocado pra gente leva a gente assim, tá? Entrar nessa frequência, tá, pessoal? Mas é isso, por isso que a gente desperta para ir quebrando todas essas coisas que a gente foi colocado, tá, pessoal? E a gente começar a fazer o nosso trabalho, aquilo que realmente aonde a gente sente prazer, aonde a nossa alma tem um gozo, né? E a gente caminhar aqui até o momento de a gente ir embora, né? Porque o viver, fazer igual o apóstolo Paulo, né? O viver para mim aqui é Cristo. Então, enquanto eu estou aqui nesse corpo, eu estou vivendo na frequência de Cristo. Mas se eu partir desse corpo, eu deixar, para mim é lucro.
Então, veja que uma fé, tá, pessoal? O apóstolo Paulo, ele tinha uma fé muito além dessa matéria aqui. Entende, pessoal? E é o que a gente espiritual tem que ter, uma visão dessa além da matéria. Por quê, pessoal? Porque ainda, né, o ser humano, a maioria, a morte é vista como um mal, tá, pessoal? Um mal na nossa vida. Mas às vezes não é um mal, pessoal. A morte da gente, principalmente a gente justo, né? A gente que faz o bem. Às vezes essa morte não é boa, porque o próprio Deus fala: a morte do justo é como um cheiro suave nas minhas narinas. Esse Deus é mau, né? A gente pensa assim, poxa, ele tem prazer na morte do justo. Por quê? Existe uma razão aí por detrás. Por que ele não tem prazer na morte do ímpio, daqueles que estão fazendo mal? Existe uma razão aí por detrás, tá, pessoal? Então, aí, o que mais, pessoal? Ele fala, né? É normal seres humanos passar por crise e nós sintamos vazio, desânimo, fraqueza, depressivo. Mas isso acontece. Por que isso acontece? Mas, mas isso acontece porque estamos longe da nossa essência divina. Então, quando a gente está longe da nossa essência divina, que é a conexão com Deus, né, pessoal? A gente sente essas vibrações, tá? A gente aqui como ser humano, a gente oscila nisso. Por quê? Às vezes acontece coisas, né, pessoal? A gente não tem ainda capacidade, né, psicológica humana para suportar coisas que aconteceram na nossa vida. Então, a gente não tem capacidade. Por isso que a gente precisa da ajuda de Deus. A gente precisa dessa conexão para Ele dar força a gente, para a gente continuar a nossa caminhada. Porque senão para, pessoal. Então, já teve muitas pessoas que já pararam pelo caminho. Porque aconteceu coisas aí, né? Às vezes perdeu uma pessoa, um ente querido, às vezes perdeu o emprego, às vezes não tem dinheiro, às vezes está numa dificuldade, às vezes uma doença, tá, pessoal? Uma doença terminal, alguma coisa, então fez com que essa pessoa parasse a vida dela, a caminhada, tá? Isso acontece, tá, pessoal? E quando a gente está afastado da nossa essência divina, essa frequência começa a tomar conta da gente, tá? Então a gente cai num desânimo, né? Nesse vazio, né? Nesse desânimo. A gente tem fraquezas, a gente pode entrar numa depressão ou numa ansiedade. Então, por isso, tá, pessoal? A gente precisa tanto da conexão verdadeira com Deus, a gente precisa da ajuda também dos outros irmãos, da frequência dos irmãos verdadeiros, para ajudar a gente nessa jornada. É o que eu faço aqui, transmito para você essa frequência para ajudar vocês na caminhada. E eu agradeço muito a Deus por me tornar esse canal, tá, pessoal? E eu agora luto bastante para manter a minha frequência, para poder estar servindo a vocês, que é meus irmãos espiritual. Porque eu tenho visto aqui que eu tenho ajudado pessoas, tá, pessoal? Pessoas que estavam em dificuldade na vida bastante grande, tá, pessoal? Emocionalmente, até fisicamente, tá? Espiritualmente, estavam perturbados com coisa religiosa, tá? Então, através do meu vídeo aqui, do ensinamento, essas pessoas começaram a equilibrar a frequência dela, equilibrar as energias. Então, eu agradeço muito. Você vê o meu canal aqui, sou uma pessoa um jovem que mora na periferia, pobre,
não tenho recursos grandes, tá? Mas eu abri meu canalzinho tá ajudando pessoas. Por quê? Com a minha frequência, ajudando vocês que são irmão espiritual. Tá certo, pessoal? É o que a gente está fazendo aqui, é o que eu estou fazendo aqui. Com todas as minhas dificuldades que eu encontro aqui com os meus familiares, com a minha família, né? Dificuldade de dinheiro, dificuldade física, né? Como é que se diz? Tem dia que bate aquele desânimo, tá, pessoal? Porque é normal a gente, ser humano, sentir isso, tá, pessoal? Pelas dificuldades que a gente encontra no caminho. Por isso que a gente precisa dessa conexão verdadeira com a nossa essência. Todos nós, tá, pessoal? Principalmente a gente que despertou a consciência, tá? Aí ele fala, porque estamos longe da nossa essência divina, da nossa espiritualidade, né? Quando nascemos de novo, despertamos a nossa consciência. O Espírito de Deus passa a habitar em nós. Então, o Espírito de Deus começa a habitar e a guiar a gente. Esse vazio desaparece da nossa vida. E o Espírito Santo começa a fluir como o rio de águas vivas fluindo do nosso interior. Então, o Espírito Santo começa a fluir como água. Foi o que Cristo falou, né? Aquele que crê, rios de água fluirão do seu interior. Rios de água. Então, é isso, porque o Espírito Santo vai começar a fluir, você vai começar a emanar uma frequência evoluída. Entende? Vai começar a fluir uma frequência evoluída de ser. É esse rio de águas vivas, né? O Espírito Santo. Então, quando a gente despertamos a nossa consciência, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, pessoal, né? E esse vazio desaparece da gente, da nossa vida, né? O Espírito Santo começa a fluir, trabalhar, para que a gente comece a emanar uma frequência mais evoluída. É isso, pessoal, tá? A gente precisa entrar nessa frequência, tá? Porque não tem o que fazer, pessoal. Senão, a gente fica longe de Deus, a gente vai viver aqui o nosso ego, o nosso prazer aqui, a gente vai cair na própria nossas lástimas, né? A gente vai ficar aí igual a maioria das pessoas. Tudo aí numa frequência, tudo doente, tudo precisando de ajuda, pessoal. Né? O espírito dela precisando de ajuda. Tá? Algumas com orgulhosa ainda, né? Porque a ajuda chega, mas ela aí não quer ajuda. Ainda tem isso, né? O orgulho da pessoa, né? De a pessoa reconhecer, né, pessoal? Não, eu não vou ouvir o negócio do irmão Samuel. Então, o orgulho, talvez porque ela é de um grupo religioso, né? Mas ela está precisando, a alma dela está precisando de ajuda. Tá? Aí ele fala, fluindo do nosso interior. Então, vai fluir como um rio de água viva, né? O Espírito Santo do nosso interior. Assim, essa frequência, né? Que esse rio aí é frequências, tá, pessoal? Assim, essa frequência começa a fluir da nossa alma. Então, nossa alma começa a emanar essas frequências. É o que eu estou aqui emanando para você, tá? Estou trazendo é uma faísquinha do conhecimento, pessoal. O que a gente estuda aqui é um faísquinha, mas
O que é importante que eu passe? Eu passe essa frequência da minha alma para vocês, para ir ajudando a vocês. E tem ajudado aqui. Pessoas têm se levantado, têm agora melhorado, têm orado. Nossa, obrigado, irmão. Nossa, é muito bom, tal. Ele tem buscado, né, com desejo dessas coisas espirituais, orado, meditado, né? Tinha pessoas aqui, tá, pessoal, que nem queria, não tinha nem força mais de orar, de meditar, de estudar assim, ler o negócio da Bíblia. A pessoa não tinha nem mais força. Hoje em dia, né, ganhou aí uma energia a mais, tá, pessoal? É pra gente continuar, né, o nosso processo. E eu tô aqui para isso, tá, pessoal? Fui chamado, minha encarnação, eu fui chamado para isso, para poder passar essa frequência, para ajudar vocês, que são meus irmãos espirituais. Vocês agora não sabem. Isso ainda não chegou na sua consciência. Mas você é meu irmão de alma. Tá? Então, estou aqui para isso, trabalhando, Deus me ajudando, né? Aí ele fala, assim essa frequência começa a fluir da nossa alma, que é representado pelo rio de água viva. Então, essa frequência que sai da nossa alma é representada por esse rio de águas vivas. É o que Cristo falou lá, fluirão do seu interior rio de água viva. Então, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Então, e o próprio versículo fala, Cristo estava falando do Espírito Santo que ainda não tinha se manifestado na vida das pessoas. O próprio versículo lá fala. Tá, então está falando do Espírito fluindo, essa frequência que está saindo da nossa alma, porque o Espírito Santo agora está na nossa alma e está fluindo. Quando a gente desperta é para fluir essa frequência. Tá, pessoal? Não tem o que fazer, pessoal. Não tem para onde correr. É a verdade espiritual que a gente tem que atender, pessoal. Principalmente a gente que despertou, tá? As outras pessoas ainda aí, tá? Deixa elas até o momento de ela despertar, tá? Então, ele fala, é representado, né? Pelo rio de água viva em nossa espiritualidade, né? Em nosso ser espiritual. Não se mede só por sensações emocionais ou arrepio, ou um coração queimando, mas pelo fruto do Espírito Santo que produz em nós, no nosso dia a dia. Então, essa frequência, rio de água, não é só pela sensação de eu estou emocionado, eu estou arrepiado, o coração queimou, tá? Porque muitas se apegam a um grupo religioso onde ele sente um arrepio, ele tem que pular, o coração dele tem que queimar, né? Ele tem que ser emocionado, tem que chorar. Tem pessoas que é assim, não, mas esse rio que vai fluir, essa frequência, é para produzir, né? Fruto do Espírito Santo. Então, você sabe qual é o fruto do Espírito Santo? Está lá em Gálatas 5:22. Aí está aí na sua Bíblia. Você vai ver qual é esses frutos que você tem que produzir, né? A gente tem que produzir em nós, no nosso dia a dia. Então, as pessoas ficam pensando que vai reconhecer uma pessoa que é cheio do Espírito Santo, né? Como as igrejas evangélicas falam, é quando ele fica lá pulando dentro da igreja. Aí é que você vai reconhecer que a pessoa é o Espírito Santo. Não, pessoal. Você vai reconhecer a pessoa ali no dia a dia, qual é o fruto que ela está dando. Então, qual é a frequência no dia a dia que está saindo dessa alma dela?
É aí que você vai ver que o Espírito Santo está nessa vida dessa pessoa, está guiando, está emanando essa frequência na vida dessa pessoa. É pelo fruto, não é pelo emocionar. Ai, ai, eu me emocionei. Ai, eu me arrepiei todo aqui. Ai. Tá? E a maioria, tá, de vocês buscam essas coisas, tá? Vocês gostam. Principalmente os evangélicos gostam de um negócio desse aí, tá? Então, não é assim que você reconhece uma pessoa que tem o Espírito Santo na vida dela, que despertou, tá? Entende, pessoal? Não é assim que você reconhece. Então, como é que se diz? Você reconhece a pessoa, ela tá, a frequência da alma dela, ela tá emanando no dia a dia dela, na maneira que ela tá no dia a dia simples, né? Ela tá emanando o fruto do Espírito Santo. Então, qual é o fruto do Espírito Santo? Vá lá em Gálatas, vá na sua Bíblia agora, Gálatas 5:22. Lê aí, tá? Você vai saber qual é esse fruto que você tem que produzir no seu dia a dia. Aí ele fala: por isso precisamos crer em Deus, em Sua palavra, e não ser enganado por nosso ego, que pode nos levar a essa espiritualidade vazia. Então, a gente tem que crer na palavra, naquilo que Deus está falando da palavra. Não deixar o nosso ego, como é, dirigir a nossa consciência, tá? Porque senão, mesmo você estando em um grupo religioso, você vai ser enganado pelo seu próprio ego, pelo seu próprio homem do desejo, que de nós leva essas, e pode levar você, levar a gente, né? Se você deixar o ego dominar você, você vai ser levado por essa espiritualidade vazia. Então você começa a vibrar nessa espiritualidade vazia. Por isso que ele fala, ele disse, por isso precisamos crer em Deus e em Sua palavra. Então, o direcionamento da nossa consciência é a palavra de Deus. Não é o nosso desejo, tá, pessoal? Não é o desejo do homem carnal, o ego, tá? A gente pode ter um desejo, mas o desejo de Deus é outro, espiritualmente, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Porque o meu homem do desejo agora é estar fazendo outras coisas. Não era estar fazendo isso aqui, ó. Tá? Estudando essas coisas, trazendo esse estudo espiritual, não é essas coisas. Mas quando eu faço isso, quem se alegra, quem se alimenta com essas coisas espirituais é o meu ser espiritual, a minha essência divina. Ele é que se alegra. É por isso que quando eu saio aqui, eu saio alegre. Quem sai alegre? O meu ser espiritual. Mas o meu homem do desejo, o homem do ego, ele quer fazer outra coisa. E às vezes não é coisa boa, tá, pessoal? Porque a gente tem esse lado bagaceira, tá, pessoal? Às vezes não é coisa boa que a gente quer fazer. Então, por isso a gente tem que crer em Deus, né? E em Sua palavra. Então, ser dirigido por essa palavra, para não ser enganado pelo o nosso ego, pelo homem do desejo, né? Senão a gente pode levar a gente para essa espiritualidade vazia. A gente começa a vibrar aí no ego, tá? E aí você é religioso, então começa a ficar religioso, começa a entrar nessa, vibrar nessa espiritualidade vazia. É a minha pergunta que eu coloco lá, né? E por que não podemos vibrar
nesse vazio, né? Nessa espiritualidade. Por quê? Por causa disso aqui, tá, pessoal? Que a gente não tem que vibrar na palavra de Deus, naquilo que Deus está determinando para a nossa consciência, para a gente não ser levado para essa espiritualidade vazia. A gente começar a vibrar nas coisas espirituais, tá? Então, isso faz com que o nosso ser espiritual se alegre. Mas o nosso homem do desejo do ego, ele não se alegra. Se alegra com bagaceiro. Tá, pessoal? Aí vamos lá, vamos continuar o nosso estudo, tá, pessoal? Ele fala, no entanto, quando estamos desconectados de nós mesmos, de nós próprios, né? Da nossa essência divina, começamos a sentir um vazio de alma, profundo e inexplicável. Então, é isso. Então, você começa a querer seguir o desejo do seu ego, você vai entrando nessa vibração de uma espiritualidade vazia, mesmo você aí, tá? Num grupo religioso, você começa a entrar nessa vibração, engano, né? Vai. Então você entra nessa vibração, o que é que você cria? Você entra numa desconectado, então você se desconecta da sua própria essência divina. Então você desconecta de Deus. Aí começa a sentir aquele vazio na alma, profundo e inexplicável. Por que eu estou sentindo isso? Por isso que tem pessoas, tá, pessoal? Mesmo em grupo religioso que eu conheço, estão com depressão, estão entrando num vazio existencial. Por quê? A religião ali só estava de fachada. Ela começou a entrar ali, a seguir dogmas, rituais ali daquele grupo, daquele templo, daquela igreja, mas ela não era conectada verdadeiramente. Então começou a vibrar, entrar nessa espiritualidade vazia, que é a desconexão da essência divina. Então, o que é que acontece? Aí vai vir os sintomas. Você começa a levar muito tempo aí no ego, só ali com aquela capa religiosa, mas vibrando ali nessas. Então, vai aparecer os sintomas. Aí por isso que começa a aparecer os sintomas. Então, essas pessoas começam a, ai meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Entende? Até não é mal não aparecer isso, porque para você procurar a conexão verdadeira, para você procurar resolver a situação verdadeiramente, tá? Aí ele fala, a vida perde o sentido, então não tem prazer mais na vida, né? Começamos a ver tudo cinza, então começa a ver tudo cinza, por quê? Porque sua alma não está, a aura não está brilhando com as cores coloridas do arco-íris. Você está cinza, sua alma está vibrando uma frequência cinza, tá? E você não está percebendo isso, tá, pessoal? Você só está sentindo aquela coisa, se aquela vez não tem mais sentido a vida, você não tem prazer. Então, você vai entrando, vai tendo, pessoas entram nessa aí que chama depressão, um vazio existencial. Eu não me alegro quando me satisfaço com nada aqui. Irmão, eu quero ir embora daqui. Isso acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, começamos a ver tudo cinza, não nos sentimos bem conosco, então, nem a nossa presença, você se sente bem com a sua presença, porque você está vibrando uma frequência ruim. Então, ninguém quer ficar perto de você e até você mesmo não quer ficar com essa frequência.
muito menos com as pessoas que nos rodeiam. Então, muito menos com as pessoas que rodeiam, pessoal. Você não suporta, então por isso que a pessoa vai entrando vai se isolando, vai entrando até numa depressão. É por causa disso, pessoal. E tem que sair dessa frequência. Isso trabalhando a consciência, a vibração. Então, trabalhando tudo, o corpo, tá? Então, começar a colocar alimentos que quimicalmente vai ajudar você a sair dessa frequência. Então, vai ter que mudar tudo, tá, pessoal? Não tem o que fazer quando você entra, porque quimicalmente, né? Você está lançando, a sua alma está vibrando, então quimicamente está até destruindo o seu próprio corpo. Uma pessoa que está assim nessa frequência. Então, às vezes vai ser preciso tomar substância, às vezes um remédio, ou depois vai ter que tomar, vai ter que mudar a alimentação. Então, comer coisas que ative, como é que se diz, no corpo, frequências que possa fazer com que você saia dessa vibração mais baixa, né? E o trabalho consciencial, o trabalho da espiritualidade, trabalho, né, para ajudar você a sair daí, o trabalho terapêutico. Então, é um trabalho, tá, pessoal? A pessoa entra nessa frequência, é um trabalho tirar de lá. Não é fácil. Então, ele fala, não se sentimos bem conosco, muito menos com as pessoas que nos rodeiam. A frequência tá ruim, né? Ele fala, esse estado de dor, de tristeza e vazio começa a se manifestar diariamente. Então, já começa a impactar a sua vida diariamente. Então, já aí você já começa a se preocupar, você começa a buscar um médico. Ao médico ver lá, ver que não é coisa orgânica, né? Então ele manda para psicólogo, terapia, que você está entrando aí em uma coisa, então, mas eu estou sentindo isso, doutor, estou sentindo essas coisas, né? Você está sentindo no físico o sintoma que já vê da frequência que sua alma está vibrando. O médico não vai saber, o médico mecanicista, ele não vai saber disso, pessoal. Ele não vai saber que é coisa da alma, tá? Às vezes nem os psicólogos, às vezes aqueles que não são espiritualistas, eles não vão saber isso. Só aqueles que estudam essa questão da consciência, da alma, tá? Que ele percebe que tem algo aí errado com a vibração da alma da pessoa, tá? Então, o que é que as pessoas, quando começa a sentir isso, começa a atrapalhar o dia a dia, né? A tristeza, né? O estado de tristeza, de dor, começa a manifestar no diariamente, né? Impactando diversas áreas da vida, provocando crise no relacionamento, no trabalho e na saúde. Então, aí que as pessoas vão começar a ligar o alerta e procurar ajuda. Tem uns que vai até a última gota, tá, pessoal? Ela de procurar ajuda antes, não. Ela só vai na hora que já tá mesmo, já numa situação, aí já tá no físico, aí já tá no emocional, no mental, no espiritual. Então, aí vai precisar agora cuidar do físico, então vai introduzir remédios, né? Os psiquiatras, você vai logo aí vai introduzir remédio, às vezes para fazer você reagir, introduzir remédios nessas coisas, então vai ter que mudar a alimentação, então comer coisas que, né, principalmente aumentar a vitamina C, a vitamina B12, né, que às vezes a gente vai consumir carne, tá, pessoal? Você tem que consumir mais carne, pessoas que estão entrando nessa frequência, porque a carne ela traz uma produção da vitamina B12, onde faz a pessoa não baixar a energia do corpo dela, a frequência,
para ela não entrar num quadro desse de tristeza, de depressão. Então, às vezes você vai ter que comer umas picanhas aí, tá? Então, comidas que tenha, que produz essa vitamina no corpo, a B12, então, que faça o seu corpo reagir para que você vá tendo energia para sair dessa frequência. Tá, pessoal? Então, você vê a situação que pode ocasionar, afetando, então, tanto a provocando crise no relacionamento, então o relacionamento não vai bem, tá? Pode ser relacionamento de pai para filho, mãe para filho, né? No relacionamento amoroso, então entra numa crise. No trabalho, então você não consegue trabalhar bem, né? Produzir, porque você está num quadro onde você está sentindo muita tristeza, muita dor, então não trabalha direito. E na saúde, então, vai afetar o seu corpo físico, afetando o seu corpo. Então veja, pessoal, como a gente perde por não estar na conexão verdadeira com o Criador. É a gente que perde. Você começa a entrar numa frequência e aí para tirar de lá vai ter que fazer um trabalho, terapia, né? Tudo essas coisas que eu falei aqui, né? Às vezes muito vai ter que tomar substância aí forte, né? Os psicotrópicos aí que os psiquiatras passam. Então vai ser um trabalho muito grande para tirar você dessa frequência. Terapia, né? Trabalho da sua espiritualidade, tá? Trabalho consciencial, qual é as suas crenças, o que é que está afetando. Vai ter que analisar tudo, tá, pessoal? Por isso que eu aconselho, tá? Se você está nessa situação, procurar ajuda, tá, pessoal? Terapêutica, né? Principalmente o terapeuta como eu, que é um terapeuta que tem conhecimento sobre espiritualidade. Não é sobre religião, tá? Não é fazer a pessoa entrar em um grupo, em uma religião. É pessoas que trabalham a espiritualidade da pessoa. Olha aqui, pessoal. Estou trabalhando a sua espiritualidade, mas vê se eu estou colocando religião nas suas vidas. Entende? Então tem que ser um terapeuta que tenha um conhecimento como eu estou passando aqui. Talvez você não queira ser atendido por mim, eu quero ser atendido por outro psicólogo, outro terapeuta, irmão. Outro psicanalista, tá tudo certo. Eles vão fazer o trabalho dele. E importante que vocês também e trabalhando a sua espiritualidade. Agora, se você une a terapia com o trabalho da sua espiritualidade, isso vai ajudar muito na sua entendimento, tá? Isso é muito importante. Principalmente vocês que é espirituais, tá? O que mais? Nossa, pessoal, já tudo isso, vamos parar aqui, tá? Já vai dar 60 minutos. Eu nem comecei e o negócio já acabando o tempo, tá, pessoal? Ai, meu pai, não é fácil. Mas vamos parar aqui, tá, pessoal? Vou marcar aqui a quarta parte, né? Quarta parte, deixa eu ver aqui. Vou marcar aqui, tá, pessoal? E antes de mais nada, da gente terminar esse vídeo, né? Eu quero agradecer a vocês aí que acessaram o meu vídeo, né? Me deram uma audiência muito grande, vocês que comentaram aí, compartilharam, obrigado aí vocês, tá, pessoal? Espero que meus vídeos tenham ajudado vocês, tá? Na sua conexão com o Criador,
na sua espiritualidade. Espero que meu vídeo contribua para isso, porque eu estou aqui para isso, tá? É ajudar. Deus me trabalhou a minha consciência para eu ajudar esses irmãos que são espirituais, tá? E espero que eu tenha contribuído na ajuda da sua expansão da sua consciência. Tá bom, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!